Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Então, nossa atividade essa semana vai ser sobre as orações adverbiais, né? A gente já viu as orações substantivas, a gente já viu as orações adjetivas e agora partiremos para as adverbiais. As adverbiais são 10, tá? Mas nesse primeiro momento nós entraremos em 5 por conta do livrinho de vocês também, que dá essa opção, tá? E na semana seguinte a gente termina. Então, assim como as substantivas se transformam num verbo, nós temos o que e o se como conjunções integrantes. Nas orações adjetivas, nós temos os adjetivos que se transformam num verbo, né? Alguns adjetivos têm essa opção de transformação. E nós temos os pronomes relativos. Agora nós veremos as adverbiais. As adverbiais, nós iremos relembrar um pouquinho os advérbios, ou seja, as circunstâncias, tá? E não são os advérbios que transformam num verbo, ele é um pouquinho diferente. Qual é a estrutura da substantiva? Oração principal, oração subordinada. Qual é a estrutura da adjetiva? Eu inicio, né? Faço a interrupção dela e ela termina lá do outro lado, ou seja, a oração principal, ela termina lá do outro lado e a gente dá vaga para a subordinada adjetiva. E como que é a oração adverbial? Nós temos as conjunções adverbiais, que expressam as circunstâncias. E elas podem vir no início ou no final. Ou seja, na maioria das vezes, assim como as substantivas, nós temos a ordem direta. Oração principal, oração subordinada, né? As adverbiais, a gente consegue, além das orações diretas, da ordem direta, oração principal e subordinada, na maioria das vezes elas vêm subordinada, depois vem principal, ou seja, vem na ordem inversa. Vocês vão ver que não tem bicho de 7 cabeças, tá bom? Só queria que vocês prestassem atenção no sentido que cada uma vai oferecer, tá? Então, nós vamos começar pelas temporais. Ora, oração subordinada, adverbial temporal. Temporal te dá noção de quê? Tempo. Ela expressa uma circunstância de tempo, tá? E quem são as conjunções mais utilizadas? O quando, assim que, depois que, antes que, são as conjunções que indicam tempo. Presta atenção nessa oração aqui, ó. Voltaremos à vida normal quando a pandemia passar. Qual é a conjunção ali que te indica tempo? O quando. Então, aqui, quando faz parte das orações adverbiais, logo você sabe que essa aqui é uma adverbial temporal. Presta atenção nessa aqui, ó. Voltaremos à vida normal é minha oração principal. Quando a pandemia passar, vai ser a subordinada adverbial. Por quê? Porque a conjunção está nela, tá? Agora, se eu colocasse, quando a pandemia passar, voltaremos à vida normal. Observe que eu troquei a ordem, eu inverti a ordem, certo? Comecei pela conjunção, mas o sentido continuou o mesmo. Então, as orações adverbiais, elas dão essa opção. Tanto faz você começar pela conjunção, quanto terminar com a conjunção, tá? Sabendo que aonde tem a conjunção é oração adverbial. Então, se eu iniciasse, quando a pandemia passar, voltaremos à vida normal, eu primeiro teria a oração subordinada para depois ter a oração principal, tá bom? Depois nós temos as concessivas. O que são concessivas? As concessivas é assim, mesmo que haja um obstáculo, você não deixa de realizar. É como se fosse uma afirmação. Por exemplo, se eu falar assim, se não chover, irei à praia. Ou seja, eu estou afirmando que eu vou à praia? Não, eu só vou se não chover. Existe uma condição para eu ir à praia, né? Mas olha só, mesmo que chova, iremos à praia. Então, eu estou afirmando que eu vou realizar. Então, independente de chover ou não, eu irei
realizar. Ou seja, eu irei à praia, tá? Preste atenção porque a condicional é uma outra que nós veremos também na próxima aula. Só para vocês terem noção do que é a concessiva. A concessiva é contrária da condicional, tá? Por isso que eu falei, se chover, não irei à praia. Ou seja, existe uma condição para eu realizar algo, né? Que se estiver chovendo eu não vou. Na concessiva não. Mesmo que chova, ainda que chova, eu irei. Então eu estou afirmando que eu realizarei. Então, as conjunções concessivas, embora chova, irei à praia. Mesmo que chova, irei à praia. Apesar da chuva, irei à praia. Ainda que chova, irei à praia. Ou seja, não tem obstáculo nenhum para eu realizar. Tá? Então, a concessão, ela é uma afirmação. Você afirma que vai realizar algo. Depois nós temos as causais. Causais, elas expressam a causa, ou seja, o motivo. Vamos lá. Porque, pois, que, como, já que, uma vez que. São as conjunções mais utilizadas nas orações causais, tá? Olha aqui. Ele ficou violento porque foi contrariado. Qual o motivo dele ter ficado contrariado? Por ele ter... Aliás, por qual foi o motivo dele ter ficado violento? Porque ele foi contrariado. Então, houve uma causa da violência dele. Foi a contrariedade que fizeram com ele, certo? Então, ele foi violento porque foi contrariado. Então, houve um motivo para a violência dele. Esse motivo a gente chama de causa. São as orações adverbiais causais. E o porquê foi a minha conjunção causal. Depois nós temos consecutivas. O nome já diz, são as consequências. Observe que a causa foi um motivo para ele ter realizado algo. A consequência foi o que ele sofreu. Olha a diferença. Choveu tanto que as ruas ficaram alagadas. Então, o fato de ter chovido tanto, houve uma consequência. Qual foi a consequência? O alagamento das ruas, tá? Aqui, o motivo da violência dele foi porque ele foi contrariado. Então, houve um motivo para ele ser violento. Aqui, a chuva ela foi tanta que sofreu estrago, né? Que provocou estrago. Qual foi o estrago? As ruas ficaram alagadas. Então, causa é o motivo que levou a fazer aquilo. E a consequência foi o que sofreu por conta de alguma coisa. E nós temos as modais, que são as circunstâncias de modo, tá? Existe uma conjunção só adequada para ela, que é o sem que, ou sem, sozinho também. Os extremistas atacaram sem que demonstrasse piedade. Os extremistas atacaram como? De que modo? Sem que demonstrasse piedade. Então, as orações adverbiais, a gente vai lembrar dos adjuntos adverbiais, dos advérbios. São as circunstâncias que elas expressam, tá? Então, nós iniciaremos com essas 5. As temporais, que indicam tempo, aí nós temos as conjunções adequadas. As concessivas, que é a concessão, é aquela que mesmo que haja obstáculo, você realiza, é a afirmação. Nós temos as causas, que são os motivos, né? O motivo que levou a praticar algo. A consequência é o que você sofreu por conta de alguma coisa. E a modal é o modo, é como você agiu, como você realizou, ok? Então, de início são essas 5. Vocês analisem bastante as conjunções. Eu não vou pedir que vocês decorem, só queria que vocês se familiarizassem com o valor semântico de cada uma delas, tá? E que a estrutura das orações subordinadas adverbiais, ela é diferente em termo. Ela pode iniciar com a oração principal,
depois vir com a subordinada, que é a ordem direta, ou vice-versa. Ela pode iniciar com a conjunção, ou seja, com a oração adverbial, e em seguida vir a oração principal, tá? Então, as orações adverbiais, ela te dá esse gancho. Pode ser na ordem direta ou pode ser na ordem inversa, ok? Espero ter contribuído um pouquinho com vocês, né? Que vocês tenham entendido um pouquinho. E caso vocês não consigam fazer as atividades, a gente tira mais dúvida na videoconferência, ok? Beijão no coração de vocês.